Tem muita gente por aí que não está preparada para a transição planetária, porque não está se autocorrigindo, não está ficando vigilante, não está indo para os templos, para os terreiros de oração, para as igrejas, casas espíritas, terreiros, fazer a verdadeira reforma íntima, a verdadeira preparação para a verdadeira transição. Tem muita gente que ainda não está preparado para isso tudo. E o planeta está se alinhando dia por dia. Principalmente nesse ano que acaba de iniciar. O planeta está se alinhando dia por dia. E as pessoas estão sofrendo a consequência psíquica da reação de preparo do alinhamento planetário para a transição planetária. E pessoas estão sofrendo, estão se enveredando para o lado do álcool, da droga, antidepressivo, calmante, esse monte de coisa. E álcool e droga não leva a nada, meu filho. Só leva a autodestruição. Uma taça de vinho, se ela não for bebida com moderação, ela leva o ser humano à autodestruição. Porque o ser humano tem que ter o alto padrão elevado e saber a hora de parar. E tem muita gente que não está sabendo a hora de parar. Com essa bebidaiada, com essa festaiada, com essa balada, esse baile, se esconde na festa, ou no baile, ou na bebida, como uma máscara do ego, que não está servindo mais na cara. Porque essa máscara da bebida, essa festalhada que a pessoa acha que vai para determinada festa, meus filhos, e acha que se sente importante no meio dessa sociedade, e tira aquela selfie e posta nessas internet da vida, e acha que está sendo admirada. Não dá nada, essa pessoa está escondendo o seu padrão vibratório que está baixo, minguado, quebrado. Então não dá nada, não dá nada. A verdadeira felicidade não está na festa, não está numa taça de vinho, não está no baile, não está no samba, está na reforma íntima e no nosso coração. Aquela pessoa que faz reforma íntima, cumpre a obrigação, essa pode se divertir. Porque o divertimento traz alegria, mas o divertimento com responsabilidade. Tem pessoas que não sabem se divertir. Extravasa, caça briga, caça intriga, uma taça de álcool, um copo de cerveja, uma dose de uísque, deixa a pessoa alucinada, transtornada. A pessoa parece que está incorporada ou está mediunizada porque virou escravo do álcool. Não virou nem dependente, virou escravo, que é pior do que a dependência. A gente não pode deixar nada nos dominar. A gente que tem que saber controlar e estar à frente de qualquer coisa
da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito. A gente que é o comandante desse navio chamado vida. A gente que é o comandante, tem pessoas que não estão sabendo comandar esse navio. Uma taça de álcool, uma taça de uísque, um copo de cerveja já é o suficiente para deixar as pessoas alucinadas. Principalmente essa droga hoje em dia que está acabando com esse jovem. Esse jovem está achando que está na moda, fumando esse cigarro eletrônico, fumando esse paeiro. Muito fuma até droga, meus filhos, e acham que está na moda. Mas não estão não. Não estão não, porque os pais que deviam cumprir o seu papel como pai, não está cumprindo. Está deixando o filho de lado. Não está sentando para ter aquela conversa amiga. Aquela conversa que consola, que conforta. A conversa esclarecedora, meus filhos. Então não está tendo esse momento, esse diálogo de pai e filho. Parece que os valores sociais foi jogado no ralo. Veja quantos pais estão distanciados do filho. E pai distante, filho distante, mente vazia, como diz aquele velho ditado que Zé Pilita já ouviu muitas vezes. Mente vazia é oficina do diabo, meus filhos. E esse jovem, como não tem a presença do pai, a presença da mãe, porque dinheiro não compra o aconchego e nem a felicidade. Tem crianças, jovens, adultos que têm tudo, moram naquele castelo, naquele palácio, que tem aquele home theater, tem aquele monte de aparelho eletrônico, mas não tem felicidade. Aí tem muita gente que fala assim, essa pessoa tem tudo. Não tem não. Não tem não, ela pode ter um monte de bagulho, um monte de coisa, um monte de aparelho eletrônico, um monte de coisa. Comprar tudo com dinheiro dá direito de comprar. Mas o dinheiro não dá direito de comprar a felicidade. Porque o dinheiro é uma energia, meus filhos. Vocês não sabem disso não. O dinheiro é uma energia e vibração que pode ajudar uma pessoa a sair de determinados padrões vibratórios. Pode tirar um drogado numa rua e ir para uma clínica. Ou pode ajudar a pessoa que está na rua com cobertor, ou pode ajudar a comprar um prato de comida, uma cesta básica que seja, mas o dinheiro usado na mão errada se torna uma arma mortal, meu filho. Vocês não sabem disso não. Se torna uma arma mortal, porque o dinheiro usado na mão errada, ele se torna uma arma mortal, meus filhos. Então isso é muito perigoso. Principalmente aquelas pessoas que são dependentes de drogas, de álcool. Essas pessoas não podem ter muito dinheiro, porque o dinheiro é o seu suicídio. Quanto mais ela tem, mais ela quer comprar. Pessoas que têm muito dinheiro, que são alcoólatras, se tiver muito dinheiro, ela compra uma caixa de cerveja, bebe essa caixa no dia. Aí depois de noite compra um carotinho de pinga, bebe numa noite. E isso vira um tormento, ninguém dorme, ninguém faz nada dentro de casa. E essa casa fica carregada porque não tem o evangelho no lar, não tem uma proteção espiritual. Então essa casa fica carregada de maus fluidos, porque essa pessoa virou um obsessor encarnado e virou uma antena que chama obsessores desencarnados.
Semelhante atrai semelhante, meu filho. Você não sabia disso não? Então a pessoa, se ela tiver dinheiro, ela vai comprar bebida. E como ela é manteira, como todos nós somos médiums, se você tem um ripio, se você tem um pensamento, tudo isso está sendo captado pela espiritualidade maior. Então nós todos somos médiums. E essas pessoas que bebem muito, que fumam muito, que usam muitas drogas, são médiums das trevas, que espíritos se acoplam, espíritos trevosos, do umbral inferior, se acopla e faz dessa pessoa uma marionete para espíritos trevosos da porta de entrada, deixar o caminho aberto, meu filho. Então, naquela casa que tem um bêbado, um drogado, um alcoólatra, ninguém tem paz. Então, se essa pessoa tiver dinheiro, essa pessoa vira escravo e atormenta todo mundo. E muitas das vezes o tormento ele causa suicídio, porque as pessoas que têm muito dinheiro e bebem é descontrolada principalmente. Essas pessoas que são artistas e outras pessoas mais que têm vultuosas cifras de dinheiro, mas não tem o principal que é a felicidade. O bolso está cheio de dinheiro, mas o coração está vazio de felicidade. Porque a felicidade ela não é comprada, ela é conquistada por mérito seu, pela mudança do seu padrão vibratório, inferior para superior, inferior para superior. Se você tiver com padrão vibratório inferior e fazer a reforma íntima e mudar para um padrão vibratório superior, então tudo muda. Então essas pessoas estão com dinheiro, mas não têm felicidade, porque está correndo atrás da matéria, está correndo atrás do vento, está correndo atrás do jogo da ilusão, do jogo do ego. Então, como não tem felicidade, acha que o álcool, a bebida, a droga vai entorpecer. Entorpece. Mas a hora que o efeito acaba, essas pessoas são totalmente destruídas, são totalmente atormentadas, pior do que quando começou a usar esses produtos ilícitos. Então, o caminho para a felicidade é fazer a reforma íntima e a mudança dia por dia, em nome de Deus de Jesus. Então, guarda esse recado que seu Zé Pilintra está passando para cada um de vocês e mude a sua vida enquanto é tempo. Muita paz e muita luz. Seu Zé Pilintra do Cantibó.